Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Hoje eu tô aqui com o Vinícius e a Gabriela, aliás, 2 cearenses, não é isso? Sim, senhor. Que vieram morar aqui em São Paulo? Sim, Você mora onde em São Paulo aqui? Itapecerica da Serra. E você, Vinícius? São Bernardo. Vieram pra cá com quantos anos? Com 21. 21? Ah, então faz pouco tempo que você chegou em São Paulo. tempo. E você? Vim com 11 anos de idade. 11 anos de idade, né? Eles vão bater um papo com a gente aqui hoje, então não saia daí, para que você conheça um pouquinho da história deles. E qual é o objetivo desse programa? É conversar com você que é jovem, você que está passando por uma dificuldade, um problema, talvez na sua família, problema de relacionamento, na escola, e você não sabe lidar com essa situação. E você quer aprender com os outros. Eu sempre digo aqui que existem 3 tipos de pessoas. Existe o sábio, que é aquele que aprende com o erro dos outros. Os outros erram, ele aprende e não precisa errar também. Existe o inteligente, que é aquele que erra e uma vez errando, ele aprende logo e não volta a errar. Infelizmente, existem os burros, aqueles que continuam errando vez após vez. Quer dizer, não aprendem de jeito nenhum. Eu espero que você seja sábio. Você não dá para ser sábio porque você já errou, então pelo menos seja inteligente, tá bom? Se você não conhece o Força Jovem ainda, dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente já volta já para bater um papo com eles. Foi incrível. Tô muito animado. Verão do ano passado. O esporte me resgatou. Gosto muito de dança, gosto muito do projeto Cultura do Força Jovem. O Dia Nacional da Força Jovem Universal. No que respeita ao mérito, a Força Jovem Universal tem como propósito apoiar jovens de diversas formas. A iniciativa liderada pela Igreja Universal vai ser celebrada no 2º sábado de janeiro todos os anos. O tempo que você tem de juventude, vai passar muito rápido. E é o melhor tempo da sua vida, porque esse tempo é o tempo que você pode, com a cabeça fresca, aprender o que é certo. Hoje, somamos cerca de 300 mil integrantes espalhados por mais de 130 países, formando uma família que não para de crescer. São mais de 60 mil voluntários que beneficiam mais de 2 milhões de pessoas anualmente. Em nossas redes sociais, estamos conectados a mais de 5 milhões de usuários que acompanham os projetos que a Força Jovem Universal realiza diariamente. Uma quadra ou um tatame pode ser o início de uma reviravolta. O esporte é a nossa ferramenta para tirar o jovem do tempo ocioso, através do vôlei, futebol, artes marciais, atletismo e outras modalidades. Ensinamos a disciplina, compromisso e a resiliência. O esporte reestrutura o caráter e mostra que, com foco, é possível vencer qualquer batalha dentro e fora das competições. Mais do que entretenimento, a arte é uma forma de levar vida. O Cultura desenvolve talentos através de teatros, musicais, dança e, claro, a banda FJU. No mídia, ideias viram grandes produções que geram mais de 50 milhões de impressões nas redes, fazendo a FJU rodar o mundo inteiro em segundos. Quando o assunto é o cuidado emocional, o projeto Help torna-se uma mão estendida, acolhendo quem enfrenta crises, dores internas e batalhas invisíveis. Se você está nos assistindo pelas redes sociais e precisa de ajuda, chama o Help no WhatsApp 11 23 92 69 10. Aqui você não é julgado, é ajudado. Anualmente, realizamos mega eventos. O Luau FJU, Mega Dance, Mega Help, Esporte
Esporte Jovem, Foto Challenge e Curta FJU. São nesses momentos que unimos o impacto social e cultural que só a Força Jovem Universal proporciona. Aos finais de semana, milhares de jovens se reúnem para participar do Encontro Jovem, uma tarde super animada e que você recebe uma recarga através de uma palavra de fé. Quem aí gosta de ter uma madrugada diferente e cercada de uma galera gente boa? É na FJU Night que muitos encontram o maior de todos os recomeços, o novo nascimento. Mas tudo isso só acontece por um motivo: impactar e mudar vidas. Cheguei na Força Jovem com depressão. Quando eu me senti abraçado pela Força Jovem, eu consegui entender o meu próprio valor. Hoje tenho paz, não tenho mais esse buraco que tinha em mim e sou feliz de verdade. I was a very aggressive person. That aggression was especially towards my mum as well. I also thought that, these people don't really love me that much. So much so that if I was to disappear today, they wouldn't care less. And now I have received the Holy Spirit, I'm at peace and I don't have the issues that I had before. Para preencher o meu vazio, eu fui para um dos vícios que era jogos online. Através dos jogos online eu fiz amizades que com eles ali eu era feito como o bobo da corte. Eu fazia todo mundo rir, mas dentro de mim eu sabia que eu era triste. Eu já sabia o que era para ser feito, já sabia da verdade, mas eu não praticava. Mas, um certo momento a palavra foi entrando. E hoje tudo que eu tenho, o que eu sou, é graças ao Espírito Santo. Ele me fez uma nova pessoa. Antes de chegar na FJU, eu era uma pessoa muito triste. Meus pais brigavam desde quando eu era criança, então por causa disso eu não conseguia dormir à noite. Eu tinha insônia também, né? E aí, quando eu recebi o Espírito Santo, ele mudou dentro de mim. Não tinha mais aquele vazio, aquela tristeza que eu tinha antes. Meu fundo de poço foi quando eu vi que para me sentir bem, eu precisava me humilhar para as pessoas, para ter atenção delas. E foi aí onde eu recebi um convite de uma obreira para participar de uma vigília do IPD. E foi nessa vigília onde a palavra finalmente entrou. Eu tive a certeza que eu não estava mais sozinha, que não precisava mais me humilhar para as outras pessoas e eu finalmente tive paz. Eu era uma menina muito depressiva, que tinha ansiedade. Se não fosse a Igreja Universal, não teria encontrado a paz que eu não tinha lá fora, né? A FJU é muito mais que um grupo, é a nossa família. Um lugar onde as amizades são de verdade e ninguém fica pra trás. Aqui você descobre que pode ser diferente, feliz e que a sua fé te leva longe. Seja muito bem-vindo à Força Jovem Universal. Estamos juntos e misturados. Há um ano, minha família estava perdida. Meu filho, meu sobrinho, eles estavam envolvidos com as coisas deste mundo. Eu já nem sabia mais o que fazer, até que eu recebi uma proposta que ia mudar a minha vida. Pelas minhas intercessões neste lugar, a vida deles foi transformada. E hoje eu posso dizer, valeu a pena. Em 2026 eu não estarei sozinha aos pés da cruz. Então vamos lá, começando nosso bate-papo com você. Primeiras damas, Gabriela, conta pra gente a história aí. Então, Bispo, a minha infância toda eu não tive uma família presente. Os meus pais se separaram logo antes mesmo de eu nascer e a minha mãe também não foi uma mãe presente. Eu cresci com a minha avó. Por a minha mãe ter me tido muito nova, ela me teve com 15 anos, então ela meio que foi curtir a vida dela. E eu acabei sendo criada pela minha avó. Então, no meu lar, não era um lar que tinha carinho, que tinha afeto, que tinha amor. E eu buscava esse carinho, esse afeto, eu buscava em outras coisas. Chegou a conhecer o seu pai ou nem conheceu? Não cheguei a nem conhecer ele. Não sabe nem quem é? Eu sei quem é, só que acabou que a gente não teve nenhum contato. A minha mãe conta uma versão, aí a família dele conta outra e ficou por isso mesmo. Eu não tive contato. Olha só a consequência. Sua mãe era uma jovem, né? Sim, senhor. 15 anos de idade. 15 anos. 15 anos de idade teve você. Quer dizer, estava fazendo o que não devia naquela época, né? E as consequências são graves. Você cresceu, você não pediu para nascer, mas você nasceu e cresceu numa família desestruturada, né? Por isso que a gente sempre fala para você, menina, rapaz, cuidado, porque
Você é livre para tomar as decisões que você queira, você é livre para fazer o que você quiser, mas você vai ter que lidar com as consequências disso. A conta chega. A vida é como um cartão de crédito sem limite, você gasta com o que você quiser, mas depois a conta vai chegar. Então, a mãe dela, jovem, naquela época, 15 anos de idade, já teve. Quer dizer, uma criança cuidando de outra criança. E tá aí mais uma prova, né? O seu pai, que quis a sua mãe lá na hora H, depois não estava lá para ser responsável por você, né? Geralmente é isso que acontece. Então se cuida, menina, se cuida, jovem. Não dá mole não, porque depois você vai ter que arcar com as consequências. E a gente vê como que uma família desestruturada afeta a vida de uma criança, a vida de um jovem. Tá aí, né? Por isso que a gente vai ter o nosso evento Família ao Pé da Cruz em breve. Então, cresceu sem o pai? Sem a mãe também? Sem a mãe também. Criado pela avó. Criada pela minha avó. Mãe da sua mãe, né? A mãe da minha mãe, isso. E durante muitos anos eu vivia assim. Então, aquilo que eu não tinha dentro de casa, eu buscava na rua. Então, eu sempre estava na rua. Eu sempre estava. O que você buscava? Eu buscava atenção, carinho, amor, porque em casa não tinha. A minha avó também, ela me criava, ela me dava tudo que eu precisava, mas não era também uma pessoa de afeto, uma pessoa de carinho, amorosa, até mesmo por aquilo. É meio que uma coisa hereditária também. A história dela é a mesma história da minha mãe. E você caiu na conta dela. E eu caí na conta dela. Tipo, não era uma responsabilidade dela, mas ela acabou que ficou ali com aquela responsabilidade para ela. E eu passei muito tempo assim, Bispo. Eu comecei a me envolver com amizades erradas. Aos 12 anos, comecei a beber, já bebia aos 12 anos, já ia pra festinha. E fiquei assim por um período. Nesse período, eu conheci a igreja, tive o meu primeiro contato com a igreja. Conheci através de quem? Conheci através das minhas primas. A igreja abriu lá na minha cidade, porque eu sou do interior do Ceará. Em 2011, a igreja abriu na minha cidade. Em 2012, eu tive esse meu primeiro contato com o Força Jovem. As minhas primas, que já estavam na igreja, me levaram pro Força Jovem. E ali eu fiquei um período ali com elas, só que mesmo estando ali com elas, eu ficava um pouco na igreja e vinha algum amigo, vamos para uma festa tal. Aí eu ia lá com eles, depois eu voltava na igreja de novo. E assim fiquei nesse período. Aos 15 anos, eu entrei em um relacionamento. Nesse relacionamento... Igual a sua mãe. Né? Igual a minha mãe, aos 15 anos. E nesse relacionamento eu passei a morar com essa pessoa que eu namorava. Com 15 anos? Com 15 anos de idade. Ele tinha 15 também. Aí eu fui morar com ele na casa dos pais dele. Você eram duas crianças? Duas crianças. Vivendo igual marido e mulher? Vivendo igual marido e mulher. E a gente ficou morando com os pais dele e aos 17 eu engravidei. Aos 17 anos eu engravidei da minha filha, hoje ela tem 7. E a gente saiu da casa dos pais dele porque ele começou a sair muito durante esse período. Logo ali, na minha gestação mesmo, ele já começou a beber muito, já começou a sair muito. Ali o meu pós-parto foi sozinha, porque ele vivia bebendo, ele saía, começou a se envolver com drogas, com amizades erradas, e aquela mesma história começou a se repetir de novo. Agora, Gabriela, você sofreu com a ausência do seu pai e a ausência da sua mãe. Então você sabia o que tinha acontecido com a sua mãe. Com 15 anos ela teve você, uma criança, né? Teve você e, por isso, todos os problemas que você enfrentou. Por que você foi fazer exatamente igual a ela? Na minha cabeça, comigo ia ser diferente. Eu ia conseguir casar, ter uma família, ser feliz e ser diferente de como ela foi. Quer dizer, esse aqui que vai ser o pai da minha filha é diferente do meu pai. Sim, senhor. E não foi nada disso. Não foi nada disso. Durante esse período, após o nascimento da minha filha, ele me deixava muito sozinha, ele me trocava pelos amigos dele, ele vivia mais na rua do que em casa. Era um moleque ainda. O que você esperava dele? Ele estava vivendo a adolescência dele e eu cuidando da nossa filha. E a gente ficou assim por mais alguns anos. E em 2020 foi quando ele estava bem descontrolado, ele estava saindo muito, bebendo muito. Foi quando ele começou a se envolver com drogas e acabou que eu fiquei com medo. E esse medo me fez querer terminar aquele relacionamento. E foi quando a minha tia, aqui de São Paulo, eu entrei em contato com ela e ela me fez uma proposta de vir trabalhar aqui. Ela falou, vem trabalhar comigo, é o tempo, vem passar uns dias aqui para você amenizar essa situação, sair um pouco de tudo isso que está acontecendo.
E aí eu aceitei e vim. E não trouxe a minha filha comigo. Ela ficou lá. Com quem? Com os pais dele, com os avós da minha filha. Mesma coisa aconteceu. A mesma coisa aconteceu. E então, em 2020, eu vim. E mesmo assim, mesmo com tudo isso acontecendo, eu ainda continuava indo à igreja. Sempre estava indo lá um dia ou outro. E quando eu cheguei aqui, é a mesma coisa. No começo, em 2020 e 2021, eu ainda continuei ali indo uma vez ou outra. Foi quando eu conheci a primeira festa aqui em São Paulo. Primeira noite em São Paulo. Eu fui a um aniversário e era uma balada privada. E quando eu cheguei naquela balada, é como se eu tivesse achado ali o baú do tesouro na ponta do arco-íris. Nossa, era isso que eu queria. Aquelas luzes, as músicas, as bebidas. Eu falei, agora eu vou poder viver o que eu não vivi a minha vida toda. Quer dizer, uma jovem que veio lá do interior. Do interior. Ceará, né? Que estava cuidando de criança em casa. De repente você vê as luzes do mundo. Chamou minha atenção, brilhou. Esqueceu de filho, esqueceu de tudo. Esqueci de tudo. E ali comecei a viver aquilo que eu não tinha vivido a minha vida inteira. E aquilo virou uma frequência na minha vida. Todo fim de semana, eu passava a semana trabalhando e no fim de semana já era ali programando qual próxima festa que eu ia, qual próxima balada, baile funk, ia fazendo mais amigos e acabou que... Então você trabalhava? Como é que você sustentava? Trabalhava, sim, eu trabalhava de segunda a sexta e sexta, sábado e domingo eu estava E nem se lembrava da filha? Eu mantinha contato com ela por videochamada, por telefone, mas ela falava que não queria vir e também, por mim, estava tudo bem. Não quer vir? Ok, tudo bem. Você me lembrou um pouco de Diná, né? A história bíblica de Diná, que quis ver as mulheres, né, estrangeiras, quis conhecer o brilho da vida diferente que ela levava, né? E aí foi lá, se apaixonou e acabaram criando uma tragédia, porque mataram o homem que gostava dela. E lê na Bíblia, procura que você vai ver. Porque ela ficou deslumbrada pelo que as mulheres do mundo faziam. Imagino você chegando naquela balada. Foi bem assim. Né? Tipo assim, essas pessoas devem ser as mais felizes do mundo, eu estava perdendo... E agora eu encontrei a verdadeira felicidade. Que não era, né? A primeira sensação que eu tive foi exatamente essa. Eu falava, nossa, esse tempo todo eu estava lá presa numa cidade de interior, onde tinha muito preconceito, onde se eu quisesse fazer algo as pessoas iriam me julgar. E aqui eu enxerguei que era algo normal. Eu quero beber, eu posso, ninguém vai me julgar porque eu tô bebendo. Eu quero usar droga, ninguém vai me julgar porque eu tô usando droga, porque todo mundo tá bebendo, todo mundo tá usando droga. Essa foi a minha visão. Foi meio que uma liberdade. Para mim, eu tava sendo livre. Agora sim eu posso viver a minha vida. E isso, eu fiquei um tempo ainda vivendo dessa forma. Até que chegou um momento que aquelas bebidas, aquelas festas, aquilo tudo já não me chamava mais atenção, já não sentia mais vontade de estar indo. Foi quando apresentaram para mim a maconha, foi o meu primeiro contato com a maconha, porque falaram para mim que eu precisava de um algo a mais para me animar, e esse algo a mais era a maconha. E conforme eu usava, realmente ali no momento, vinha uma alegria, eu ficava rindo à toa, vinha ali uma felicidade, não sabia de onde, só que acabou que eu não passei a fumar só na festa, porque quando eu saía da festa, a tristeza ia embora comigo, a angústia ia embora comigo, a dor, a culpa por ter deixado a minha filha, tudo isso ia junto comigo. Então foi aí que eu passei a usar a maconha em casa também. Quando vinha aquela crise de ansiedade, aquela tristeza, eu passei a fumar também em casa, para tentar amenizar aquilo que eu estava sentindo. E fiquei assim por um tempo, até que chegou um tempo que a maconha também já não estava mais surtindo efeito nenhum em mim. E foi aí que eu entrei em depressão e começou ali os pensamentos, os desejos de morte. Eu não tinha coragem de tirar minha vida, mas todo dia eu via alguma forma de acidentalmente eu tirar minha vida. Eu acordava brava, reclamando por que eu tinha acordado. Quando eu acordava, eu falava, meu Deus, de novo? Porque eu queria dormir e não acordar mais. Porque eu não tinha coragem de voltar por vergonha, por culpa.
E também aquilo que eu estava fazendo já não estava mais me satisfazendo. Eu já tinha feito tudo aquilo que eu queria fazer e nada tinha mudado. Por dentro eu continuava igual, a mesma pessoa. E quando eu conheci o meu esposo, eu conheci ele nessa situação. A gente se conheceu em uma dessas festas, em uma dessas baladas, e a gente passou a namorar. Então, esse relacionamento foi meio que a luz no fim do túnel. Não, era, já que a festa não deu jeito, então agora vai ser namorando, vai ser tendo alguém que eu vou conseguir ser feliz. Agora sim vai dar certo. E ali a gente passou a namorar. 3 meses depois que a gente estava namorando, eu já fui morar com ele. Aí, durante esse período, 1 mês mais ou menos que a gente estava já morando junto, já novamente veio aquela frustração de não era bem isso que eu queria, não tá dando certo, eu acho que é melhor acabar. E foi assim que eu retornei para a igreja. Como eu tinha mudado recente para a cidade onde ele morava, em Itapecerica da Serra, eu ainda não conhecia bem a cidade. E eu estava andando pela cidade e encontrei um ponto de oração, na pracinha. Nesse ponto de oração, os voluntários me chamaram, perguntaram se eu aceitava uma oração. Aí o pastor me convidou para ir na igreja, e era semana de vigília da virada. Vigília de 2024 para 2025. Então eu aceitei esse convite de ir. Ali no momento, conforme o pastor ia falando, ia passando um filme na minha cabeça. E eu lembrei lá atrás, meu primeiro contato que eu tive com a igreja, aos 12 anos. Eu lembrei tudo que tinha passado na minha vida, tudo que aconteceu. E ali foi meio que assim, será que ainda tem jeito para mim? Será que eu ainda consigo mudar tudo isso? E aceitei esse convite. Chegando em casa, eu convidei ele para ir comigo. Ele também aceitou. E a gente foi. E chegando lá, já foi tudo diferente. Eu não fui só à igreja, eu já enxerguei tudo diferente. É como se tivesse só eu e Deus lá. Conforme o pastor ia pregando, é como se não tivesse mais ninguém, só estava eu. Ele estava falando comigo, era para mim. E ali eu fui, ouvindo a palavra, e já foi despertando dentro de mim esse desejo de voltar, já foi despertando essa esperança de que tinha jeito ainda tinha ali uma luzinha no final do túnel. E até esse dia você nunca pensava em voltar? Você não lembrava assim das coisas de Deus? Bispo, assim, quando eu via alguém da igreja, porque sempre por onde eu passava eu via algum jovem com a camisa do FJU, ou passava em frente a alguma igreja, eu lembrava. Mas eu já não tinha mais aquela vontade. Eu já tinha feito tanta coisa errada que eu achava assim, nem adianta mais ir, vou fazer o que lá? Depois de tudo que eu já fiz, a oportunidade eu tive lá atrás e eu não quis. O meu pensamento era esse. Às vezes eu tinha vontade de ir na igreja, mas eu me sentia envergonhada pelas coisas que eu já tinha feito. Que é um pensamento que muitos têm, né? E que você nunca deve ter. Tem gente que pensa assim, para mim não tem mais jeito. Eu já fiz besteira, eu desperdicei as minhas oportunidades, então para mim não tem mais jeito, eu vou me afundar de vez. Isso não é verdade. A Bíblia fala que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Tem saída. Sempre há saída. Não é que você vai pecar para depois pedir perdão, não é isso. Mas essa ideia de que para você não tem jeito, quem coloca isso na sua cabeça é o próprio diabo. Para a pessoa desandar de vez e achar que para ela não tem mais como voltar. Isso não é verdade. Tem um ditado que diz assim, enquanto há vida, há esperança. E eu creio nisso, só que tanto para um lado quanto para o outro. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo tudo que é errado, mas ela está viva, então tem esperança. Ela pode mudar, ela pode pedir perdão, ela pode se arrepender dos seus pecados e mudar a vida por completo. Mas também você que se encontra aí salvo, o diabo pensa a mesma coisa de você. Enquanto está vivo, eu tenho esperança. Quer dizer, ele vai tentar até o fim. Por isso que a pessoa tem que vencer. A Bíblia fala ao vencedor. Todas as cartas de Apocalipse dizem ao vencedor. Você tem que continuar firme até o fim. Então, você que está aí agora pensando, para mim não tem jeito mais, eu já fiz muita besteira, já desperdicei oportunidade. Não, tem jeito sim. Mas Deus vai me querer tanto quer que você está assistindo esse programa agora. Se você está assistindo agora esse programa e você precisa de perdão de Deus, você quer voltar, é porque Ele chegou até você. Então, nunca pense dessa forma, porque quem faz você ter esse pensamento é o próprio diabo que quer levar a sua alma. Entendeu? Então, aí você agarrou aquela oportunidade ali naquele dia. Viu o ponto de oração? Olha a importância.
Sim, né? senhor, através do ponto de oração. Aí levou ele, que era o seu namorado na época. A gente estava um mês morando junto. Convidei ele aceitou ir também. E ele não tinha ido na igreja, não conhecia a igreja? Ele ainda, nunca nada, tinha nada. ido à igreja, nada. Nenhuma igreja. Ele nunca teve nenhum contato. E aí, o que houve a partir daquele dia? Dali, então, eu já saí totalmente diferente. Naquele dia, naquela madrugada, quando eu cheguei em casa, eu vi um filme passar na minha cabeça. Um filme de tudo que eu tinha vivido, de tudo que tinha sido até ali. E eu já dormi bem, como eu não dormia já há muito tempo. A paz que eu senti quando eu saí dali era uma paz que eu acho que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. No primeiro ali, dia logo? No primeiro dia, na vigília. E ali eu falei, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. E ali passei a frequentar a igreja. Eu ia a semana toda, bispo. Eu ia a semana toda na igreja. Ia buscar a Deus, pedir a Ele para me ajudar a recomeçar, porque por mais que eu estivesse ali, ainda tinha muitas essas dúvidas dentro de mim, esse medo, essa insegurança de será que Deus ainda vai me querer? Sempre quando eu estava ali tentando, até mesmo na hora da busca, vinha muito esses pensamentos de será que, tudo que eu fiz de errado, eu tive aquela oportunidade lá nos meus 12 anos e eu rejeitei Jesus. Será que Ele ainda me quer? Então, conforme eu fui ali ouvindo a palavra, dia após dia, eu comecei a entender tudo que tinha passado, o motivo que tinha me feito passar por tudo aquilo, que foi a desobediência. E ali eu vi que esse era o segredo, era obedecer. Então, tudo que era me orientado, eu fazia. Tudo que era para fazer, eu fazia. Tem que largar isso? Tá bom, vou largar. Tem que parar de fazer isso? Tá bom, vou parar. Foi ali, então, que eu entendi sobre o batismo verdadeiro, vi que realmente eu estava arrependida de tudo que eu tinha feito e decidi me batizar. Me batizei nas águas e 1 mês e 14 dias após o meu batismo nas águas, eu recebi o Espírito Santo. E nesse dia foi na quarta-feira de cinzas, eu falo, né, que das cinzas, a minha vida foi das cinzas às cores. E, bispo, nesse dia tudo foi diferente, aquele fardo, aquele peso que eu carregava, aquelas dúvidas, insegurança, tudo ficou tão pequeno diante ali da presença de Deus, sabe? Quando Ele falou assim, acabou, já era, agora só depende de você, você é minha, sabe? Foi um momento assim que eu falei, meu Deus, a minha vida agora sim vai recomeçar, agora sim eu vou ter um novo recomeço. E o meu esposo já estava vindo também junto comigo, ele também abraçou a fé, se batizou também nas águas. Dali a gente estava, como a gente já estava morando junto, a gente conversou, decidiu casar. Nos casamos na celebração que teve no mesmo ano, na celebração de maio. E a gente está hoje juntos, na fé, salvando, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, levando o nosso testemunho, levando tudo isso que a gente viveu, tudo que eu vivi, tudo que ele viveu, para resgatar novas pessoas, para conseguir alcançar mais pessoas que passam pelo que eu passei a minha vida inteira. Pois é, e essa busca que as pessoas têm por algo para preenchê-las é uma busca que nunca vai ser completa, né? Por que eu falo isso? A gente sempre dá esse exemplo e eu gosto de dar toda vez que eu posso, e vou continuar dando sempre, que é o exemplo do quebra-cabeça. Imagina que dentro de você tem um buraco. Eu imagino que Deus nos criou assim, né? Depois que Adão e Eva pecaram, então as pessoas têm esse buraco dentro delas porque é justamente a necessidade de buscar a Deus. Porque se você não tiver um vazio dentro de si, você não vai querer nada com Deus. Então, esse vazio é como se fosse imagina uma peça aqui assim de um quebra-cabeça, que a pessoa vai tentando encaixar várias coisas ali para preencher aquele buraco. Então, você foi atrás, né? Primeiro, relacionamento. Mesmo vendo tudo que a sua mãe fez de errado, foi no mesmo caminho. Preciso de alguém, comigo vai ser diferente. Não deu certo. Teve filho? Não deu certo. Veio para cá, festa, luz, música, bebida, é isso, não deu certo. Maconha, não deu certo. Deve ter tido relacionamentos aqui também, tipo de relacionamento, não deu certo. Quer dizer, tentando preencher aquele buraco com essas peças. E nenhuma encaixa. Nada encaixa. Por isso que existem pessoas, por exemplo, talvez você me assista agora, você diz assim, se eu tivesse dinheiro,
eu seria uma pessoa feliz, resolveria todos os meus problemas. Não é verdade. Tem gente me assistindo agora cheia de dinheiro, e não consegue ter paz. Não consegue felicidade. Se eu encontrasse uma pessoa para casar comigo, eu seria feliz. Não é verdade. Porque existem pessoas casadas agora que estão sofrendo, comendo pão que o diabo amassou. Se eu tivesse dinheiro para bebida, para droga, não é verdade. Está cheio de drogado aí na Cracolândia agora que se drogou e hoje está lá sofrendo. Então, não é nada disso que preenche o vazio da alma. É só a presença de Deus. Só o Espírito Santo. Não existe mais nada. Não existe. Por isso, ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. E as outras coisas lhe serão adicionadas. Quer dizer, você tem que buscar isso. Buscar a Deus. E é isso que nós ensinamos na Igreja Universal, é isso que nós ensinamos no Força Jovem Universal, que nada mais vai te completar. Agora, o que é o melhor de tudo? O melhor de tudo é que, mais do que você quer, o Espírito Santo, ele quer você. Ele quer habitar em você, ele quer preencher esse buraco aí. Agora, você tem que querê-lo, você tem que fazer a sua parte. Quer dizer, ele via você triste, chorando pelos cantos, pensando em morrer, ele via isso. E ele estava, desculpa a expressão, mas Deus estava doido para entrar. Só que ele não podia, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, ele vai entrar e vai fazer morada. Você abriu. Então hoje é totalmente diferente. Diferente. Graças a Deus. E onde que o Força Jovem entra na sua vida? Te ajudou de alguma forma? Sim, senhor. Como? Quando esse período que eu voltei para a igreja, foi tudo assim muito novo, porque por mais que eu tivesse ali, eu nunca tive firme, de verdade, né? Eu não conhecia Deus. Eu estava na igreja, mas eu não conhecia Jesus. Uhum. E o Força Jovem foi o que me abrigou, me acolheu. Logo quando eu cheguei, eu fiz uma obreira me acompanhou. Durante esse acompanhamento, ela descobriu que eu gostava de cantar. Uhum. E na igreja, estava iniciando ali a banda do Força Jovem. Ela falou, então vamos, abraça aqui comigo, vamos me ajudar. Foi uma isca pra você. Você vai ser a cantora do Força Jovem, ela falou para mim. E aquilo já me animou. E ali ela foi me ensinando que para poder participar, precisaria ter uma vida de santidade, precisaria estar sempre na quarta, na sexta, no domingo. Quer dizer, eu quero cantar, pode vir. Mas assim, depois não é bem assim. Não é bem assim. Sim, senhor. Uhum. Então, aquilo ali acabou que me fisgou mesmo e eu comecei a fazer mais. Conforme eu ia fazendo, foi assim o espaço que eu fui dando para Deus trabalhar na minha vida. E aí você deixava as pessoas te ajudarem também. Sim, senhor. Né? É isso aí, essa é a ideia do Força Jovem, para que você venha encontrar com jovens, tenha amizades boas que vão te levantar, não as amizades que vão te levar para o crime, para as drogas, para o sexo desenfreado, para a depressão, para a automutilação, não esse tipo de amigo, mas amigos que vão te exortar, amigos que vão te corrigir, amigos que querem o teu bem, amigos de verdade. É isso que nós temos no Força Jovem, além de todas as atividades que nós temos. Então, se você, por exemplo, não conhece a Central FJU, aqui bem do ladinho do Templo Salomão, vem aqui que você vai ver. Aqui a gente tem aula de instrumento musical, violão, guitarra, baixo, teclado, bateria, tem aula de teatro, aula de dança, aula de canto, tem aula de inglês, de francês, de espanhol, o que não falta, jiu-jitsu, muay thai, taekwondo, tem de tudo. Tudo para você que é jovem, você não precisa nem sair daqui. E tudo gratuito. Basta você ser jovem e querer estar perto de uma galera legal. Então você é o nosso convidado, tá bom? Obrigado. Você vai estar no evento Família ao Pé da Cruz? Sim, senhor. Estarei lá com minha família. Vai estar onde? No Pacaembu. No Pacaembu, né? Sim, então a gente vai ter o Pacaembu e também a Neoquímica Arena no dia 3 de abril. Sexta-feira Santa, você não pode perder. É o dia que nós vamos lutar pela nossa família. Você viu aí no caso dela o que uma família desestruturada causa. As consequências disso, né? Então nós vamos estar ali lutando pela nossa família ao pé da cruz. Para mais informações, entra no site familiaaopedacruz.com para ver se você consegue ainda uma credencial, porque estavam esgotando as credenciais, mas você pode procurar uma Universal para procurar saber como que você pode participar desse evento também. Vamos ver a expectativa da galera aí do Força Jovem Universal para esse grande evento Família ao Pé da Cruz, dia 3 de abril, Sexta-feira Santa. Oi pessoal, eu me chamo Tawane, estou aqui na minha casa com a minha mãe, mas no dia 3 de abril nós estaremos presentes no evento Família ao Pé da Cruz, no Pacaembu. E você também é convidado. Estaremos nós e os nossos convidados também.
Olá, eu sou a Sofia, da Força Jovem da Sede Serraria, e eu e a minha família estaremos no evento Família ao Pé da Cruz, no dia 3 de abril, no estádio Neoquímica Arena, às 17 horas. E você é o nosso convidado. Como diz na Bíblia Sagrada, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. E eu já tô aqui com a minha família naquela expectativa do maior evento do ano, Família ao Pé da Cruz, que vai acontecer na Sexta-feira Santa, dia 3 de abril, detalhe, na Neoquímica, aonde Corinthians joga, meu. Eu sou corintiana, já tô emocionada. Às 5 horas da tarde, o pessoal de Guarulhos já vai estar todo por lá te esperando. Sim, e numa Universal mais próximo da sua casa, você pode estar adquirindo esse propósito para colocar o nome da sua família e levar no dia do evento. E na oportunidade desse grande evento, vocês vão estar recebendo o óleo de Israel consagrado para que você venha abençoar toda a família de vocês. Esperamos por você lá. Tchau. Eu tô aqui com a minha mãe, com a minha tia. É a primeira vez que a minha mãe vai estar indo para o evento da minha família ao Pé da Cruz. A nossa expectativa para esse evento que venha ser um evento abençoado, não só para minha família, mas também para todas as famílias que vão estar nesse dia, que muitos milagres venham acontecer, que muitas vidas venham sair transformadas desse evento. Olá, estou aqui com a minha filha e estaremos presentes no evento Família ao Pé da Cruz, no dia 3 de abril, será na Neoquímica Arena, às 17 horas. Nós convidamos você e sua família para estarem presentes. Olá, meu nome é Fernando. Meu nome é Jéssica. E nós estaremos saindo daqui de Bom Recanto para ali o estádio da Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. E nós estamos numa expectativa muito grande para esse dia 3 ali no estádio. Às 17 horas estaremos clamando a Deus pela nossa família ao pé da cruz junto com o povo. Até lá! Olá, me chamo Iris, eu faço parte da FJU Licomai, região Serraria. Eu, juntamente com minha família, estaremos marcando presença no evento Família ao Pé da Cruz, que acontecerá no dia 3 de abril, às 17 horas, na Arena Neoquímica. Convidamos você e a sua família para estar lá também. Fala galera, meu nome é Camila, estou aqui com a minha família em preparação para este grande evento Família ao Pé da Cruz, que acontecerá no dia 3 de abril, na Sexta-feira Santa. Nós iremos sair daqui de Serraria para o Neoquímica Arena para participar deste evento muito especial, às 17 horas. E você é o nosso convidado especial. Vem! Olá, meu nome é Amanda, estou aqui com a minha mãe e com meu pai para confirmar nossa presença na Família ao Pé da Cruz, que vai acontecer na Sexta-feira Santa, dia 3 de abril, na Neoquímica Arena. Nós estaremos no horário das 10 da manhã e esperamos por você. Coloque a sua família ao pé da cruz também. Oi, eu sou a Penélope e eu estou me preparando para esse evento especial da Família ao Pé da Cruz, que acontecerá no próximo dia 3 de abril. Vai ser lá no estádio do Corinthians e essa aqui é a minha convidada, que é como a minha família. Eu estarei lá e queria que vocês estivessem lá também. Fala galera, eu tô aqui com a dona Ana e a Júlia e a gente já está preparado com a expectativa lá em cima pro evento A Família aos Pés da Cruz no estádio do Pacaembu na parte da manhã. Dona Ana, qual a expectativa da senhora para esse grande evento? A minha expectativa para esse evento é que eu saia de lá abençoada, eu e minha família, e bora pra cima. É isso aí, dia 3 a gente tá lá, e você também. Sim. Quando se fala em estádio, a primeira imagem que vem à mente é futebol. E futebol imediatamente nos leva à torcida, arquibancadas cheias, vozes que se misturam, expectativa no ar. Milhares de pessoas unidas pelo mesmo grito, pelo mesmo desejo. Vencer. No campo, um time. Ao redor, uma multidão. E toda vez que a bola rola, uma batalha começa. Mas existem batalhas que não acontecem em campo. Não tem arbitragem, não tem plateia. Acontecem dentro de casa, no silêncio do quarto, na preocupação de uma mãe, na angústia de um pai, na dor de uma família que precisa de um milagre. E para essas batalhas também é preciso um time que não entra em campo para disputar, mas para interceder.
Um time que não grita por gol, mas clama por salvação. Em São Paulo, milhares de pessoas vão se reunir não para assistir a um jogo, mas para lutar pelas suas famílias. Dia 3 de abril, Sexta-feira da Paixão, às 10 horas e às 17 horas. Simultaneamente na Neoquímica Arena e no estádio do Pacaembu. Escolha o mais perto de você e vá com sua família. A entrada é gratuita. Una-se a esse time, porque existem lutas que só se vencem quando a fé entra em campo. Pense agora na sua família. Una sua fé com a nossa nesse momento de oração. É o seu tudo agora, suas lágrimas, tudo aqui perante esta cruz. 2025, um estádio não foi suficiente. 2026, 2 estádios. Pacaembu, Neoquímica Arena. 4 concentrações acontecendo simultaneamente. 3 de abril, Sexta-feira da Paixão, às 10 horas e 17 horas. Diante da cruz, abençoe sua família em um momento que ficará marcado na história. Prepare-se. Então vamos lá, a gente estava falando com a Gabriela antes do intervalo. Agora você, Vinícius, tudo bem? Tudo bem. Outro sim. cearense aqui com a gente hoje, né? Sim, senhor. Aliás, estado maravilhoso, né? Sim. E bonito pra caramba lá, povo demais. Aliás, o povo pra rir, né? É ou não é verdade? Então, quantos anos você tem, Vinícius? Tenho 19 anos. 19 anos. Conta pra gente a tua história. Então, minha história começou, eu nasci no Ceará, minha mãe me teve muito cedo. Então acabou que eu fui criado pela minha avó. Mesma coisa, praticamente. Sim, praticamente. A história dela é bem parecida com a minha. Acabou que minha mãe veio morar em São Paulo para trabalhar, para pelo menos tentar me sustentar, e eu fiquei com a minha avó. Então eu cresci vendo meus primos, parentes, com pai e mãe presente, e aquilo foi, querendo ou não, um certo abandono. Mesmo tendo minha avó lá comigo, como mãe, mas sentia um vazio que nem todos têm. E com o tempo foi passando, fui crescendo, fui cada vez mais percebendo aquele vazio, começando a entender que eu não tinha pai e mãe, então não tinha quem eu recorrer, tinha dia dos pais na escola, tinha das mães, e eu nunca tinha alguém para estar levando. E foi piorar cada vez mais quando, aos 11 anos de idade, um parente meu tentou abuso contra mim. E eu não sabia o que fazer, e eu tentava pedir ajuda para minha avó, e acabou que teve uma vez que ela conseguiu ver que ele tentou e acabou acreditando, e ela me acolheu aos 11 anos de idade e começou a entender. E com isso, minha mãe me trouxe para São Paulo porque não estava conseguindo viver lá. Não queria sair de perto da minha avó, era a única pessoa que eu confiava, não queria ir para a escola, não queria fazer nada sem... Quando você sofreu essa tentativa de abuso, você sabia o que estava acontecendo ou você não entendia? Muito não, só sabia que eu me sentia envergonhado, me sentia sujo, mas ciência mesmo que daquilo, não só depois, com o tempo que eu fui adquirindo mesmo. Uhum. Então você tentou falar com quem? Com a minha avó, eu tentei falar, mas acabou que, criança, e aí depois consegui, e ela chegou a ver ele tentando fazer isso e acabou acreditando, conversou, minhas tias ficaram sabendo, minha mãe, e acabou que, como depois eu não conseguia sair de perto da minha avó, porque era a única pessoa que eu confiava, eu vim morar em São Paulo com a minha mãe. Uhum. E aqui a vida em São Paulo foi totalmente diferente do que eu esperava. Achei, não, agora eu vou ter minha mãe presente, vou ter uma vida melhor, vou mudar de vida. Porém, acabou que não. Eu fui cada vez me sentindo mais sozinha. A rotina de São Paulo, querendo ou não, trabalho, casa, escola, casa, e acabou que minha mãe não dava atenção para mim, não chegou a conversar daquilo. Então, aquilo virando uma mágoa dentro de mim.
tanto da pessoa que tentou, quanto da minha família, tanto da minha mãe, que não fez nada a respeito, justiça, vamos se dizer. E foi cada vez me afundando. E comecei a me fechar com o tempo. Na escola eu vivia com a máscara, tentando agradar as pessoas. Nunca era o mesmo, vamos se dizer. E conforme eu fui crescendo na escola, eu conheci uma amiga minha, que ela me apresentou a Força Jovem. Porém, eu ia muito pelo futebol. Tinha futebol, eu ia pro encontro jovem, ia pro futebol. Mas nunca era, vou encontrar Deus, nem nada. Era só porque eu queria jogar bola. Então, foi e não foi. E com o tempo, comecei a trabalhar e fui conhecendo as amizades. Amizades que me apresentaram bebida, cigarro, pod, vape. E chegou um certo ponto que me apresentaram a maconha também. E eu comecei a sentir aquilo, que a maconha era meu ponto de refúgio, não, vou fumar e vou ficar feliz e as pessoas vão gostar de mim, vão me aceitar daquela forma por conta que eu tava me turmando. E eu queria passar noites fora e acabou com o tempo, minha mãe não queria que deixar isso, e eu saí de casa da minha mãe aos 16 anos, fui morar sozinho. E... Como? Você trabalhava? Eu trabalhava, então, conheci as amizades no trabalho e acabei que tinha uma pessoa que eu conhecia, aí eu acabei dividindo o aluguel com outras pessoas. Uhum. E aí eu praticamente ia pra casa dormir às vezes e passava a noite fora, cada vez mais a fundo, assim, na vida errada. Se envolvendo com o quê? Se envolvendo com pessoas, bebendo. Eu sempre buscava a aprovação das pessoas. Então, vamos fazer isso, é legal. Então eu ia lá e fazia. Vamos passar trote. Qualquer coisa que fazia, eu ia estar lá para tentar me enturmar, para me sentir aceito. Uhum. E quanto mais ia, mais longe de mim mesmo eu ia ficar. E sempre a Giovana, pode falar o nome dela, né? Ela me chamava e eu sempre arrumava desculpa, não ia. E nem pro futebol não ia mais. E então eu acabei me afastando muito. Mesmo assim, ela chamava. E teve um dia que ela conversou bastante de mim sobre minhas atitudes, sobre o que eu fazia. E nesse dia, eu fui trabalhar, eu sofri um acidente de moto. E ali eu percebi o quão no fundo no fundo do poço eu tava. Que ali eu poderia ter morrido e acabou, eu tinha perdido minha salvação. E ia direto pro inferno. E ali eu comecei a ter noção de onde eu tava me metendo, de onde eu tava tentando preencher aquele vazio. Então, fui nas reuniões da igreja, do Força Jovem, tentei buscar, mas fiquei muito dividido por conta do trabalho, as amizades. Então, eu tentava cortar, mas às vezes ia lá e acontecia. Falei, meu Deus, eu preciso de você, mesmo tendo uma vida santa, a vida que está na palavra, eu preciso do seu Espírito. Preciso do Espírito para ter discernimento, para alcançar almas e tudo que o Senhor me propôs para fazer. E foi ali que eu tive a certeza que o Espírito Santo desceu sobre mim. Foi quando todo o vazio que poderia já ter foi embora. A certeza da minha salvação, que antes, mesmo fazendo tudo certo, a gente não tem 100% de certeza. A gente fala, pode ser que aconteça algo, mas não, quando o Espírito Santo entrou em mim, ele me deu a certeza que realmente eu estava salvo, que Deus estava ali. Isso que é importante, né? Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem a marca de Deus. É uma marca. Todo mundo tem que ver. Assim como quando a pessoa não é de Deus, serve ao diabo, tem uma marca nela. Falei sobre isso outro dia. Imagina que você vê um carro na rua, você olha de longe assim, você não reconhece muito bem. Mas se você chega perto, e você for ou atrás ou na frente do carro, normalmente tem um logo, tem um logotipo da montadora daquele carro. Tem o nome do carro. Você vai ver. Aquela marca mostra, isso aqui é uma Mercedes, isso aqui é um BMW, isso aqui é um Volkswagen. Você vai ver, não é verdade? Quem tem o Espírito Santo tem a marca de Deus, o selo de Deus. Quem olha, vê. Quem olha, tem que ver. Você pode não gostar da pessoa, mas você tem que ver que ela é diferente. As atitudes são diferentes. O jeito de viver é diferente. O caráter é diferente. Quem tem o Espírito Santo tem essa marca. Se a pessoa não tem,
então é porque o Espírito Santo não chegou até ela ainda, porque ela não o quis mais do que tudo nesse mundo. Lembra que quando Pedro negou Jesus, vocês lembram? Que ele estava lá tentando fugir, né? Se esconder e falar assim, não, ele fala igual a eles. Quer dizer, não tinha como esconder que ele tinha andado com Jesus. Da mesma forma, não tem como esconder quem é de Deus, de mostrar isso. Só no sorriso as pessoas já veem. Só no falar, no comportamento, nas atitudes, as pessoas têm que ver. E esperamos que as pessoas possam ver isso em você também. Se não vem ainda, então lute para que isso aconteça. Aliás, daqui a pouquinho a gente tem reunião do Algo a Mais, aqui 7h30. Você quer estar conosco? Nós temos uma reunião especial, temos 2 reuniões semanais do Força Jovem aqui com a galera do templo. Uma sábado, 16 horas, que a gente chama de Encontro Jovem, que a gente tem um tema semanal, que a gente conversa ali e ensina para as pessoas, e temos a reunião do Algo a Mais, que acontece hoje, segunda-feira, 7h30, para quem quer algo a mais na vida espiritual. Você quer aprender, você que quer crescer, desenvolver, tirar dúvidas. Então nós estamos aqui para te ajudar. Daqui a pouco, 7h30, na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, bem do ladinho do Templo de Salomão, você é o nosso convidado. Aí você pergunta, mas qual é o critério? O que eu preciso fazer para poder participar? Você precisa ter 15 anos ou mais, ser jovem. Então, você é o nosso convidado, não precisa pagar nada, basta estar conosco. Tá bom? Então não esqueça, tá chegando aí o Família ao Pé da Cruz, dia 3 de abril, grande evento do ano. Toda a galera do Força Jovem vai estar ali e não vai estar para curtir o evento, não. Você não vai para dançar e cantar, não. Você vai para levar a sua família ao pé da cruz. Então, convide os seus familiares, vamos lutar por eles, vamos lutar pela nossa família, para que não apenas sejam abençoados, mas que sejam salvos. Tá bom? Obrigado, Gabriela. Obrigado, Vinícius. Que Deus abençoe vocês. Segue a gente lá no Instagram, oficial FJU. É o nosso Instagram. Ou entra no nosso site, forçajovemuniversal.com. Dá tchau para eles. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. A rotina parece simples, mas ela engole a gente aos poucos. Um dia após o outro. E nos acostumamos a viver no piloto automático. Mas no meio de tudo isso, será que Deus ainda tem espaço na tua vida? Será que tu tem feito algo a mais por Ele? Tem jovens que ficam relutando. Deus já chamou, mas ele fica relutando. Até quando? Até quando você vai relutar? O algo a mais não é só uma tarefa na sua agenda. É a oportunidade de decidir parar tudo para falar com quem nunca deixou de te ouvir. Pare de fazer o mínimo para Deus, porque Ele quer dar o máximo para você. O algo a mais é para quem entendeu que Deus não é parte da rotina, Ele é o motivo de toda ela. Não viva no automático, firme a sua fé e cresça de verdade. O mundo tem te acelerado, mas é sua escolha parar, respirar e buscar um algo a mais com Deus. Falam que é tranquilo, só mais um caminho. Não tem nada a ver, pode confiar. Mas a real é que só querem te puxar. Se liga no que fala, vê com quem tá andando. Às vezes o que parece certo tá te enrolando. Nem toda vibe é boa, pode até te iludir. Escolhe quem vai ser a voz pra te guiar aqui. Mas conversas destrói os bons costumes. Não dá mole, fica firme, se ajude. Tô ligado, tô na minha, não vou cair. O que é bom vou proteger, vou resistir. Um tom errado de cores
vibrantes, mas lá no final é só vazio distante. Te tiram de você, trocam seu lugar, mas ó, dá pra voltar, é só você lutar. Se liga no que falam, vê com quem tá andando. Às vezes o que parece certo tá te enrolando. Nem toda vibe é boa, pode até te iludir. Escolhe quem vai ser a voz pra te guiar aqui. Mas conversas destroem os bons costumes. Não dá mole, fica firme, se ajude. Tô ligado, tô na minha, não vou cair. O que é bom vou proteger, vou resistir. Então vem a sua hora de se levantar. Deixa o que é raso vir no que vai somar. O que edifica é o que traz a paz. Palavra é poder, cuidado com o que traz. Nas conversas destroem os bons costumes. Não dá mole, fica firme, se ajude. Tô ligado, tô na minha, não vou cair. O que é bom vou proteger, vou resistir. Nas conversas destroem os bons costumes. Não dá mole, fica firme, se ajude. Tô ligado, tô na minha, não vou cair. O que é bom vou proteger, vou resistir. Não, não, não. Quando se fala em estádio, a primeira imagem que vem à mente é futebol. E futebol imediatamente nos leva à torcida, arquibancadas cheias, vozes que se misturam, expectativa no ar. Milhares de pessoas unidas pelo mesmo grito, pelo mesmo desejo: vencer. No campo, um time. Ao redor, uma multidão. E toda vez que a bola rola, uma batalha começa. Mas existem batalhas que não acontecem em campo. Não tem arbitragem, não tem plateia. Acontecem dentro de casa, no silêncio do quarto, na preocupação de uma mãe, na angústia de um pai, na dor de uma família que precisa de um milagre. E para essas batalhas também é preciso um time que não entra em campo para disputar, mas para interceder. Um time que não grita por gol, mas clama por salvação. Em São Paulo, milhares de pessoas vão se reunir não para assistir a um jogo, mas para lutar pelas suas famílias. Dia 3 de abril, Sexta-feira da Paixão, às 10 horas e às 17 horas. Simultaneamente na Neoquímica Arena e no estádio do Pacaembu. Escolha o mais perto de você e vá com sua família. A entrada é gratuita. Una-se a esse time, porque existem lutas que só se vencem quando a fé entra em campo.